quando você faz título, tudo. né? É, por isso que aquela Maria Maria eu falei para você não pôr arranjo na mídia, porque eu fiz baseado no original. Sim. É, Onde eu fiz Natalina? igual o ponteio, por exemplo, o ponteio, cano de ossan, tudo arranjo meu ali, ó. Não Sim. tem. Não aproveitei voz de original, nada não. Só com melodia, né, claro. Né? Não tinha jeito. Mas o canto do povo de um lugar também quase que uma fantasia sobre a música, né? Essa é super. É. Cadência e tudo mais. Uhum. Mas, ô gente, foi muito bom o ensaio, viu? A gente faz agora a segunda, né? E aí na segunda, você acha que Isso. Mas vai poder usar aqui? É. vai, já combinei com o Flávio, 9 horas aqui. Não, não era ruim, não era melhor mais perto do almoço? 10 horas? Vamos 10 horas. Pode ser, ué. Pra mim, sim. Eu tô por conta de vocês, gente. Eu tô de férias prêmio. Eu tô de férias prêmio, eu tô por conta de Aí vocês. sim faz gente. toda vez, né? Toda vez tem que dizer. Eu fiquei me perguntando qual que é a origem do quarteto de vocês e como é que vocês pensam os repertórios. Bom, esse quarteto, esse é um trabalho que eu já venho fazendo. Eu comecei em 1991, esses arranjos aí, ó. Né? Então já teve várias formações, já teve com outras formações, com outros nomes também. E a formação atual é realmente a mais vibrante, ó, né? E a gente teve, na época que a gente fez um festival de inverno em Ouro Preto, acho que em 86, que veio uma menina do Rio tocar conosco, a Tina Werneck. Não sei se algum dos nossos músicos aqui conhece a Tina Werneck. E fizemos lá, já fizemos na faculdade. Agora, com o quarteto Ponteio em si, a gente fez no Café com Letras, fizemos no Praça 7, como é que chama o projeto? Teatro Brasil Valrec. Aquele projeto que tem na porta do Cinema Brasil. Sim. Né? Fizemos lá, Nova fizemos também no Mercado Grano, lá no Jardim Canadá. Foram essas três só, gente? Não, né? É porque, na verdade, o Café com Letras foi mais de uma, né? O Café com Leite foi 2 vezes. E o repertório trata-se exclusivamente de arranjos que você faz ou demonstra isso? 90% sim, mas vai ter também, lá no centro, na parte central tem Mourão e tem o Quatro Momentos do Hernani Aguiar. verdade. Fernando Aguiar e Guerra Peixe também. Tem Hernani Aguiar e Guerra Peixe, na parte central, uma peça de cada um. Né? Vamos fazer também uma ponte para entrar na música do Loborges, a gente faz uma ponte com Eleanor Rigby, né, com um arranjo praticamente original, né, do George Martin, e para preparar a segunda parte do show, que começa com o Loborges, aí entra Rio Vermelho, do Milton Nascimento. E como é que vocês se convenceram a participar do quarteto? Foi um convite, Foi um né? convite do Demóstenes, sempre muito... Vocês são colegas de todo mundo sinfônica, toca né? aqui na orquestra. Isso. Todo mundo tocando na orquestra, o Demóstenes convidou a gente. E aí fica dentro desse ambiente da camaradagem orquestral, tudo, né? E foram escolhidos a dedo, né? Aí você pode perguntar em off pro Demóstenes por que ele escolheu cada um. porque A ele 4 convidou. dedos, né? Cada um é. Exatamente. Mas Né? é isso. E... Legal, né? A formação de vocês é acadêmica? Como é que é? Todo mundo é FMG, né? Todo mundo bacharel pela FMG. E todo mundo música aqui da Sinfônica. O Engo, desculpa. O quê? Eu estudei na UEM. O Engo FMG. É todo mundo bacharel em música e todo mundo música da Orquestra Sinfônica. E eu tenho esse trabalho de arranjo, né, dessas peças. Tenho um trabalho de composição meu também, para uma formação mais variada, com sopros, né? Percussão, teclado, oboé, flauta, clarineta, etc. Né? Mas agora eu estou fixando nessa parte do quarteto de cordas,
com esses arranjos aí. Nosso objetivo, inclusive, é fazer, mas em outros lugares, inclusive, viajar, né? Dentro da possibilidade aqui, que a orquestra sempre prende muita gente, né? O que dificulta vocês a fazer esse tipo de trabalho? Se for o caso, né? De haver alguma dificuldade técnica, alguma dificuldade no plano de vida de vocês? O plano de vida foi bom. Hã? O plano de vida foi bom. Você diz em relação a fazer, a divulgar mais o trabalho? Não, para vocês trabalharem como um quarteto, o que vocês precisam exatamente? Vocês precisam de tempo? Eu acho Vocês que é isso, precisam né? de organização e como é que A agenda é sempre vocês... complicado, porque todo mundo A tem que ter uma agenda. carreira paralela, né? Porque para ser um músico de orquestra esse é o negócio. sinfônica é uma Tem que- quebrada, né, Demônio? É. Isso aqui eu digo, cara. Para se encontrar para ensaiar o arranjo bom, detalhado, né, complexo, eu acho que vocês precisam de ensaiar para o que a Sinfônica pede, ensaiar para... Eu Pro acho que quarteto, questão do almoçar. tempo é a maior demanda. Vocês precisam descansar. É, E aí que é a essência da E pergunta. às vezes a gente tem, às vezes, tem que ter outros trabalhos para complementar, às vezes, a renda. Aí, então, não tem como também ter o tempo, assim, para trabalhar. é. Porque a gente não consegue priorizar, né? Não É. consegue priorizar. Que a gente, Dedicação inclusive, exclusiva, não né? tem uma produção, um patrocínio Isso, para aí você pagar ali. Vamos supor, aqui tem patrocínio aqui, ó, a gente vai receber X aqui por mês para o quarteto Isso. para trabalhar, então Já vai ter- a gente não tem, Aí vai mas, ter um dia fixo, mas esse tá, está horário. no meu plano, Isso ia ser legal. de conseguir um bom produtor a partir desse show agora, que a gente ficou parado muito tempo, né? E a partir desse show eu pretendo arrumar um bom produtor, até com uma lei de incentivo, né? Claro, Demóstenes. Com uma lei de incentivo. A temporada de apresentação desse repertório que vocês planejaram, vai até quando? Inicia-se em qual dia? E Não, é só dia 22 de março. exclusivamente no dia 22. E já temos um convite para o Clube de Jazz, não para logo a seguir, para não ficar muito perto, mas dali uns meses, convite do Bruno Golger, para a gente fazer lá no Clube de Jazz também, uma data ainda a ser marcada. Né? E arrumando essa produção aí a coisa começa a bombar mais, né? Para arrumar um bom patrocínio, viagens pelo Brasil e quem sabe até para fora do país, né? Porque você sabe que esse tipo de música é mais valorizado fora do que aqui, né? Apesar que hoje em dia está muito bem recebido, né? Muito bem aceito, né? Tem um público muito grande hoje em dia para um trabalho camerístico, Ao de menos música popular, né? fiel, né? Que gosta de ouvir. Temos muitos nomes aí na música popular aí que estão fazendo grande sucesso e tem um público muito fiel, né? E esse é um trabalho que tem tudo para pegar aí um caminho bom, né? Beleza, turma. Vocês têm alguma coisa para comentar? Deixa a gente dia... Que dia que é? 22? 22 de março, É isso. caso outono. Daqui a pouco. Daqui a pouco. A gente tem alguns... Esse trabalho todo, a gente já está com ele bem ensaiado das outras apresentações. Eu acho que com mais uns 2 ensaios a gente já deixa tudo ali no jeito. Liso. E depois mais 2 para limpar. Para deixar o Seja. geralzão, Vai lá né? ver. Geralzão ali. Isso aí. Então, menino, Uai, beleza. Bom dia, Tiago, tudo bem? Então, vou te responder aqui um áudio para cada pergunta, tá? Para ficar mais fácil aí. Ó, minha iniciação se deu, eu devia estar com 13 anos, mais ou menos. Eu comecei estudando violão em 1975, violão clássico, com um professor lá do Rio de Janeiro. O nome dele é Antônio Carlos Lobo. Eu fazia violão, harmonia funcional e teoria musical com ele.
Aí eu estudei durante um ano com ele, depois comecei a ter aula de violão popular. O professor ia lá em casa, ele ensinava as músicas pra gente. Ele, inclusive, foi guitarrista de um grupo chamado Módulo 1000. Era um grupo, o primeiro grupo que usou sintetizador aqui no Brasil, um grupo de rock progressivo. Então é isso, 75, violão, harmonia funcional e teoria musical, e logo após, violão, aulas populares. Vou fazer aqui uma pequena correção ainda com relação à pergunta número 1, sobre o ano em que eu comecei a estudar. Eu posso te dizer que foi 76, eu falei 75, mas não, eu já estava com 13 para 14 anos, então foi em 76 que eu comecei a estudar música, tá? Resumindo, então, aquela primeira pergunta, 1975 para 76, tá? Foi com Antônio Carlos Lobo, aula de violão clássico, harmonia funcional e teoria musical, tá? E logo a seguir com o Daniel, não lembro o sobrenome, que foi guitarrista do Módulo 1000, que dava aulas particulares também na minha casa, onde ele ensinava as músicas populares. Ele tirava pra gente, ia lá, ensinava e a gente tocava. Primeiro grupo de rock progressivo do Brasil, esse professor aí, Daniel, Módulo 1000 grupo. Agora, com relação à pergunta 2, não teve um período em que uma coisa começou, né? O compositor arranjador, o arranjador sim, teve um período, mas o compositor já começou simultâneo ao meu estudo de violão. Quando eu comecei a estudar violão, eu já comecei a compor, não sei, é como se eu tivesse tocado violão em outras vidas já, né, digamos. Porque com pouco tempo eu estava fazendo umas coisas meio cabulosas, assim. Tinha uma peça que eu compus, que chamava Jornada de Trabalho, que essa eu acabei esquecendo. A minha obra-prima, chamada Floresta de Duendes, que é toda para violão instrumental originalmente, né? E fazia também músicas populares, onde, com as letras. Um dia eu posso te mostrar essas letras, as músicas eu esqueci todas já. Na época eu não tive a ótima ideia de gravá-las, né? Um gravadorzinho, né? E eu fazia as melodias, o violão, a harmonia e as melodias e as letras, tudo meu, entendeu? Então, não teve, foi simultâneo. As músicas que eu comecei a compor foi já por volta de 76, 77, né? Aliás, 76 eu já comecei a compor. E continuei compondo em 77, 78, né? Então é isso. E a questão de arranjador, aí já foi mais tarde. Eu comecei a fazer arranjos em 86. Para as minhas músicas, especialmente, as músicas que eu fui compondo lá atrás, em 76 para frente, onde eu comecei a escrever vozes para oboé, flauta, duas flautas, clarineta, violoncelo, canto, né? E quarteto também, em uma delas, quarteto de cordas. Então foi isso, em 86, né? Então, continuando a 2, na parte que fala sobre o arranjador desse trabalho específico do quarteto foi a partir de 91, quando eu compus uma peça para coral, para coro a capela, intitulada Cenas Brasileiras número 1. Ela é baseada em
em temas do folclore brasileiro. Então eu compus, são 4 temas. O primeiro, o tenor faz o tema original, com os outros naipes fazendo toda a composição, né, minha. Depois tem o naipe de contralto com outro tema, a parte de soprano com outra, a parte de baixo com outro. Então, a parte de os arranjos de quarteto saíram logo após eu compor essa peça para coral. Foi em 91, quando eu comecei a fazer os arranjos de quarteto. E, como eu falei anteriormente, eu já havia começado os arranjos para as minhas músicas antigas, em 86. E em 91, para quarteto de cordas, desse trabalho específico do Quarteto Ponteio. O Quarteto Ponteio, nome atual, né? Então, agora com relação à pergunta 3, foi o seguinte: o quarteto começou com outro nome, desses arranjos que eu faço. Parte do repertório já tocava nessa época. Depois fui fazendo arranjos novos, né, que são o repertório atual. Mas a primeira formação dele foi com o nome dele, ele chamava Quarteto Boreal, né, onde a gente tocou em Ouro Preto, né, num evento dentro do Festival de Inverno. Tocamos lá em Ouro Preto, foi muito interessante, foi muito boa a experiência, inesquecível. Tocamos aqui também em Belo Horizonte, né, tudo depois de 91. A formação já variou, já teve no primeiro violino Max Teppes, que foi espalda sinfônica dessa época, né? Era com Paulo Sérgio Tomás também, Paulinho Tomás. A viola era também com amigos da orquestra. Já teve uma formação, quando fizemos em Ouro Preto, a formação foi com uma violista amiga minha, que veio do Rio especialmente para essa apresentação. Ficou aqui em Belo Horizonte, onde ensaiamos e fizemos a apresentação em Ouro Preto. Mas então, essa primeira formação era o Quarteto Boreal. Depois o quarteto passou a se chamar Quarteto Brasileiro. E apresentamos aqui no Museu Inimad, no museu aquele ali da Cidade Jardim, né? Onde tínhamos apresentações, né? Fugiu agora aqui o nome, né? E já fizemos em vários locais aqui em Belo Horizonte. Fizemos uma época também o Quarteto Boreal. Já se apresentou também no Centro de Cultura de Belo Horizonte, aquele na esquina ali da Bahia com Augusto de Lima, né? Isso, então ele teve várias formações, teve o Quarteto Boreal e Quarteto Brasileiro, certo? Eu acredito que esteja alongando demais, mas aí depois você pode tentar fazer aí dar uma enxugada, né? Ou se você preferir, eu mando um outro áudio mais enxuto. Então, resumindo aqui, é o seguinte: o quarteto começou com o nome de Quarteto Boreal, depois passou para Quarteto Brasileiro. Isso por volta de 90, na década de 90, entendeu? Depois que a gente encerrou o trabalho, eu fiquei muito tempo compondo novos arranjos. E agora, há 4 anos atrás, a gente iniciou o trabalho, 4 ou 5 anos atrás, iniciamos o trabalho com o Quarteto Ponteio, nessa formação atual, entendeu? Então, a primeira apresentação com o Quarteto Boreal foi em Ouro Preto, por volta de 90 e poucos, vamos pôr aí 94, 90, foi 93, né? Eu posso ainda, esse eu não vou conseguir te falar a data correta. Aliás, eu vou tentar te passar, vou entrar em contato com eles
e te passar a data exata da apresentação em Ouro Preto. Depois fizemos aqui no museu ali da Cidade Jardim, que me fugiu o nome agora, onde tinha um projeto de manhã. Fizemos também na UFMG, fizemos no Centro de Cultura de Belo Horizonte. E é isso. E com a formação atual, a primeira apresentação do Quarteto Ponteio com a formação atual se deu no CCBB, no Café com Letras do CCBB, por volta de 2020, logo após a pandemia. Logo após a pandemia, foi 2020, 2021, né? Então é isso. Com relação à data, engraçado que um dos integrantes falou que pode ter sido em 92. E a minha amiga que veio do Rio disse que foi em 99, então fiquei meio em dúvida agora. Mas eu tenho quase certeza que foi antes mesmo. Está mais para 92 mesmo, acredito. Então, eu mudei para Belo Horizonte, vindo do Rio, em 1978. E aí vim com meus pais para cá e tudo, né? Só que eu não fiquei muito tempo em Belo Horizonte. Eu só fiquei aqui, eu acho que até o final de 78 para 79. Aí eu voltei para o Rio de Janeiro, voltei para lá, entende? E só retornei a Belo Horizonte para começar, onde eu iniciei o estudo do violoncelo, em 1981. Eu fiquei mais uma pequena temporada no Rio de Janeiro antes de me tornar mineiro de verdade, né? Então, o que aconteceu? Em 81, eu conheci o Palácio das Artes, entendeu? E eu sempre gostei muito de violoncelo, né? Aí eu me inscrevi, soube que lá era um lugar bom para estudar instrumentos, para estudar música, né, em geral. E aí, o que aconteceu? Aí eu comecei a estudar lá no Palácio, fiz uma inscrição para o curso, eu acho que teve um teste, né, de aptidão, alguma coisa assim, mas eu já tocava desde pequeno, né? E aí o Palácio das Artes emprestava o instrumento, entendeu? O Palácio das Artes emprestava o instrumento, então isso também contou um pouco, apesar de ser um instrumento que eu já gostava. O que contou um pouco também foi isso, porque eu tinha me inscrito para flauta também. Só que flauta eu teria que comprar o instrumento, né? E o violoncelo eles já emprestavam, além de ser o instrumento que eu queria, o instrumento número 1 que eu queria estudar, né? Parece que violão, na verdade eu queria estudar violão, violoncelo, canto e flauta. Aí a flauta eu teria que comprar, o canto e o violão não tinha mais vaga, e o violoncelo tinha vaga e emprestava o instrumento. E aí, como era um instrumento que eu realmente adorava, né, amava o som do violoncelo, aí acabou que tudo se ajeitou, né, para que eu começasse com violoncelo realmente, né? E aí eu fui estudando, continuei fazendo meus arranjos, e aí em 1988 eu fiz o concurso para orquestra e passei. Aí estou lá desde então, entendeu? Sobre a pergunta se eu sou carioca, assim, eu sou, né, mas apesar que é o seguinte, eu nasci no Rio de Janeiro, aí com 8 meses ou 9, eu mudei, eu saí de BH.
eu fui morar em Angola, na África, lá em Luanda, né, na capital de Angola. Aí fiquei lá até 1970, fiquei lá até 7 anos de idade. Quer dizer, na verdade eu sou carioca, mas eu só tive 8 meses de Rio de Janeiro na primeira fase da vida. Aí tive praticamente 7 anos de africano, né? E logo que eu saí da África, eu vim para o Brasil morar em Juiz de Fora, quer dizer, em Minas, né? Aí fiquei 1 ano em Juiz de Fora. E aí, o que ocorreu? Em 71, que eu fui morar na cidade onde eu nasci, no Rio de Janeiro. Aí eu morei lá de 71 a 78, quando eu vim para BH. Mas de carioca mesmo, eu só tenho 9 meses dos primeiros 9 meses e mais 7 anos no período da infância para adolescência. O resto é BH. África, Juiz de Fora e BH, né? Então, mas eu cheguei a estudar também na Fundação Artística por um período, né? Depois que eu comecei meus estudos no Palácio, eu cheguei a estudar também um período lá na Fundação. Mais a parte de harmonia, né? E contraponto, né? Que eu fiz lá estudei contraponto e harmonia um pouco lá com o Rubner e com o Sebastian, né? A Fundação sempre foi uma referência também no Brasil, né? De uma escola de ponta, né? Especialmente na música contemporânea e tudo, né? Oi, Tiago, consegui aqui a data mais exata até agora da data da estreia do quarteto. Foi em 1997. Foi no ano em que inaugurou a Escola de Música da UFMG, que a gente até tocou no teatro de lá, inclusive, né? A gente fez Ouro Preto e logo em seguida tocamos no SBPC, que estava ocorrendo lá na UFMG. Entendeu? Então é isso, 97, a estreia oficial do primeiro show do quarteto, na época se chamava Boreal. E um abraço então.